Então, bom dia para todo mundo. Meu nome é Bárbara, sou fellow do primeiro ano e escolhi esse artigo aqui para a gente discutir hoje. No slide tem por que eu escolhi, aí vou começar pelo título dele. Foi um artigo publicado no JAMA Neurology, né, uma revista de alto impacto, um estudo original, Loneliness and Risk of Parkinson Disease. E aí eu traduzi livremente Solidão e Risco de Doença de Parkinson. Foi publicado no ano passado, em outubro. Então, é um artigo bem fresquinho aí, novo. Eu vou falar da importância, então. Eu escolhi esse artigo porque ele aborda essa questão da solidão, que eu achei, assim, uma coisa bem subjetiva mesmo e interessante da gente pensar. Porque, às vezes, a gente fica mais atrelado às coisas mais quantitativas e, né, fatores de risco, doença, que são coisas que a gente teria, entre aspas, um pouco mais de controle, que, né, aprendemos isso para controlar fator de risco, enfim. E a solidão, que a gente vai ver um pouquinho se a gente tem como melhorar ou identificar isso no paciente mais cedo, de forma a contornar, se isso fizer alguma diferença, né? No caso, na doença de Parkinson. Foi por isso que eu escolhi esse artigo. E aí, qual que é o conceito de solidão que o estudo propõe? Ele coloca assim: solidão é definida como um sentimento subjetivo de angústia e aflição que surge com a frustração ou discrepância entre o desejo e a realização de convívio social, caracterizado por vulnerabilidade emocional, hipervigilância e pensamento perseverativo. Então, o que eu entendi desse conceito, né? Que eu acho que eles querem trazer. Você pode sim estar convivendo com muitas pessoas, ter muitos amigos, ou ter uma casa com uma família grande, e mesmo assim se sentir só, porque isso vem da sua expectativa de convívio, e se isso é frustrado, se você não tem esse convívio, você pode se sentir só, ao passo que, né, mesmo morando sozinho ou estando sozinho, você pode não se sentir, não ter esse sentimento de solidão também. E o artigo traz esse tema como importância maior por conta da solidão ser um fator, né, biopsicossocial que está associado a maior mortalidade, bem como a importância da doença de Parkinson, que é a segunda maior, né, doença neurodegenerativa aí, diagnosticada, tem aumentado a prevalência nos últimos anos, e esses dois, a solidão não tinha sido associada ainda, não tinha sido estudada como associação com a doença de Parkinson. Por isso eles propuseram esse estudo, porque a solidão já é vista como um fator de risco para demência de Alzheimer e demência frontotemporal também, mas doença de Parkinson ainda não tinha sido estudada. Então, o objetivo do estudo é justamente investigar se há ou não uma associação entre o sentimento de solidão e o desenvolvimento de doença de Parkinson. Qual que foi o delineamento do estudo? É um estudo de coorte prospectivo. O N que eles estudaram foi 491.603 participantes. O que eles fizeram? Pegaram um banco de dados, que é esse banco de dados do Sistema Nacional de Saúde inglês, né, do Reino Unido, e manipularam esses dados, né, e estudaram de acordo com as perguntas que foram feitas, que a gente vai ver mais para frente. A idade foi indivíduos de 38 até 73 anos que expressaram o sentimento de solidão e que não tinham diagnóstico de doença de Parkinson previamente. Porque como a gente está estudando essa associação, precisava que essas pessoas não tivessem diagnóstico para ver se iam desenvolver. Os dados foram inseridos de março de 2006 a outubro de 2010 e acompanhados até outubro de 2021. Então, aí, 10 até 15 anos, né, de acompanhamento. Foi bastante longo o estudo. E quais foram as variáveis analisadas? Idade, sexo, risco genético, associação com outros fatores de risco, como a situação sociodemográfica, né, financeiro, social, hábitos de vida, tabagismo e atividade física, doença mental, comorbidades como hipertensão, diabetes, AVC, infarto e o isolamento social também, que entra até atividade de lazer. E aí, as variáveis principais. Como que eles avaliaram? Solidão. No questionário tinha essa pergunta: Do you often feel lonely? Aí eu traduzi: você tem se sentido sozinho com frequência? 1 para yes e 0 para no. Então, uma variável dicotômica mesmo. E a doença de Parkinson, como que eles pegaram esses dados? Foram com registro do banco de dados e internação.
o registro mais precoce da doença. Então, o primeiro registro, né, se o paciente internou várias vezes, aquele primeiro registro de doença de Parkinson ficou essa data, ou se não tinha nenhum e na declaração de óbito tinha essa doença de Parkinson, eles colocaram esse dado também. Foi perguntado aos pacientes se algum médico já tinha falado para eles que eles tinham diagnóstico, né, de doença de Parkinson, e esse dado foi computado. E a validação desse banco de dados foi de 91% de valor preditivo positivo. Quais que foram, então, os critérios de exclusão? Os pacientes que pediram para sair do estudo, os que já tinham Parkinson no início, que não responderam, ou que marcaram que não sabiam, ou que preferiram não responder. A amostra inicial tinha 502.505 indivíduos, eu falei os critérios de exclusão, eles não colocaram a tabela, o diagrama mesmo, né, dessa análise da amostra, eles só descreveram, por isso que eu coloquei aqui só uma descrição mesmo, mas como eu falei, foram 490 e tantos mil indivíduos no final, depois dos excluídos. Então, essa é a primeira tabela do estudo, que coloca como que essa população foi, né, dividida, estudada, qual foi o perfil dela. Quando a gente olha para o dado dos indivíduos que marcaram como sim, se sentem sozinhos, que têm esse sentimento de solidão, o perfil, né, só dessas duas, no caso seria a segunda e a terceira colunas, o perfil foi visto, né, que é mais de mulher, com uma situação socioeconômica pior, mais vulnerável, tendência a ter mais fumante, menos atividade física e mais comorbidades. Quando a gente olha para a população, né, que desenvolveu Parkinson sozinha, é um perfil mais de homens, com uma idade mais avançada e também com mais comorbidades e doença psiquiátrica. Aqui a tabela principal do estudo, figura 1, que mostra justamente qual que foi essa influência, né, essa associação da solidão com o desenvolvimento da doença de Parkinson. E eles viram que sim, existe uma associação, os indivíduos que se sentiram só têm maior chance de desenvolver doença de Parkinson, sobretudo ao longo do tempo, porque eles dividiram o estudo entre 5 anos e 15 anos. E essa diferença só foi vista, só foi significativamente relevante com a análise de 15 anos. Então, é isso que mostra, né? Ela vai alargando aí com uma diferença maior para quem se sentiu sozinho desenvolver Parkinson ao longo do tempo. Não foi visto com 5 anos. E aí, como eles avaliaram várias variáveis, eles colocaram como modelos para tentar cruzar essas variáveis de modo a ver se tinha alguma influência ou se tudo junto, a solidão continuava fazendo diferença ou não. Então, eles foram mesclando essas variáveis de acordo com esses modelos descritos aí. Idade e sexo, a educação, nível de isolamento social, e viu-se que sim, a associação da solidão com o aumento do risco de desenvolvimento da doença de Parkinson existe na maioria das variáveis. Não foi visto diferença significativa com relevância estatística, né, para o isolamento social, mas para a educação, para o risco poligenético, atividade física, para esses todos foram vistos, de forma mais acentuada do que, por exemplo, comorbidades e distúrbio psiquiátrico, né, doença mental, porque isso já era assim esperado. Como a gente sabe que comorbidades e doença mental já são fatores de risco para o Parkinson, quando você coloca a solidão como um fator a mais, contribui menos para aumentar esse risco, que é justamente essas duas, a antepenúltima e a penúltima linha, né? Que foi um risco atenuado de 13% e 24%. E quando coloca todas as variáveis juntas, que é esse fully adjusted, no modelo 8, continuou tendo significância estatística, mostrando que sim, a solidão tem uma chance maior, aumenta o risco, né, de desenvolvimento de doença de Parkinson. Então, quando a gente vai analisar quais os fatores de confiança desse estudo, como a gente viu, né, a amostra foi muito grande, um N enorme, por causa, né, do banco de dados, um acompanhamento também longitudinal longo, foram muitas variáveis analisadas, com fatores de risco relevantes, questão das morbidades, doença psiquiátrica, e o acesso independente a essa base de dados. Eles colocam os links e tudo mais. Mas em relação às limitações, também foram bem significativas. Como é estudo de coorte, não tem
né, não consegue determinar como um fator causal, não dá para falar isso. A variável estudada é bem subjetiva, essa questão da solidão, né, de sim e não, mas me sinto só às vezes, um pouco, ou não, então não, a maioria das vezes, isso não foi avaliado, é sim ou não. Os dados da admissão e óbito intra-hospitalares, então ele não levou em consideração, por exemplo, se o paciente tem Parkinson e ele não internou, esse dado ficava fora do estudo, não entrava no banco de dados, isso pode ter falseado. Na questão da amostra relativamente jovem, foram, né, 30 anos até 78, que eu falei, 70 alguma coisa, e esses de 30 anos são muito jovens, eles até tiraram esses indivíduos mais jovens, começaram, depois que eles pegaram essa amostra, eles excluíram os indivíduos abaixo de 50 anos, mas ainda assim é uma amostra jovem. Se tivesse pegado octogenários, nonagenários, não sei, talvez mudasse alguma coisa. E a questão da baixa taxa de resposta, que foi de 5,5% dentro, né, desse banco de dados. A subjetividade das respostas e a fragilidade das variáveis. Por quê? Essa questão do dado socioeconômico, como que eles avaliaram, por exemplo? Eles pegaram o código postal, então o endereço das pessoas. Se era um bairro mais vulnerável, todas as pessoas ali tinham esse perfil socioeconômico, e não necessariamente, né? Talvez tenha uma generalização ali que não é tão confiável, talvez. A questão das comorbidades, sempre a pergunta era, algum médico já te disse que você tem diabetes ou pressão alta? E assim, apesar de a gente estar falando de uma população talvez um pouco mais letrada, né, assim, informado, né, na Inglaterra, no Reino Unido, ainda assim, pode ser que tenha perdido o dado aí, não sei se eu tenho diabetes ou não, enfim, não conhece o diagnóstico, apesar de tratar, né, essas questões. E tem uma outra crítica ao artigo também, que assim, eles colocam que eles fizeram com a metodologia Strobe, mas algumas, né, na confecção, na escrita do artigo e tudo mais, na apresentação dos dados. Mas, por exemplo, no título, eles não colocam que é uma coorte, né? É um título bem sucinto, mas não deixa clara a metodologia do estudo. Além disso, aí faltou aquela tabela lá da análise de como foram excluídos, né, os participantes, como que ficou aquela amostra. A questão também do risco poligenético, ele não coloca em momento nenhum quais que foram os genes, enfim, como que eles fizeram como que eles obtiveram esses dados em questão da genética. Então, acho que teve algumas coisas assim que poderiam ter sido melhoradas em relação ao estudo, ao artigo. Então, qual que é a conclusão que a gente chega? Solidão é um determinante psicossocial de saúde, isso já era sabido, reafirmou-se. Indivíduos que apresentam sentimento de solidão têm maior risco de desenvolver doença de Parkinson, apesar de fatores genéticos, hábitos de vida e comorbidades, que foi observado no acompanhamento de 15 anos. E aí, como que ele tenta justificar, né, esse dado? Na verdade, não consegue justificar, né? Ele levanta hipóteses, assim. Ele coloca que pode ser uma associação espúria mesmo, ao acaso, é uma possibilidade. Outra, a solidão tem as mesmas vias de neurotransmissores que causariam Parkinson, por exemplo. Ou isso já ser uma fase, essa solidão e tudo mais, ser uma fase prodrômica, né? Ser um sintoma prodrômico da doença, seria uma outra explicação. Mas que novos estudos, né, são necessários para ver isso, seria necessário um estudo de moléculas também, neurotransmissores e dosagem, para ver se existe alguma associação, né, plausível para explicar isso. E destaca o impacto que a solidão tem na saúde, reforçando a importância de estabelecer vínculos sociais significativos. Isso não só para o Parkinson, né, mas para outras comorbidades também, que a gente sabe que até em termos de doenças crônicas, né, risco cardiovascular, isso também seria importante. E se a gente identificar isso de forma precoce no paciente, talvez a gente consiga orientar, tentar que isso melhore de alguma forma, de forma a atenuar, diminuir o risco, né, da solidão ser um outro adjuvante, assim, para aumentar o risco de desenvolver Parkinson. Essas são as minhas referências. E eu coloquei um poeminha aqui no final da Clarice Lispector para a gente refletir. Que minha solidão me sirva de companhia, que eu tenha a coragem de me enfrentar, que eu saiba ficar com o nada e mesmo assim me sentir como se estivesse plena de tudo.
que é uma reflexão, que é possível estar sozinho, não se sentir só, né, sendo completo, pleno, enfim. É isso. Ótimo, Obrigada. parabéns. Eu acho que o poeminha, inclusive, traz algumas coisas importantes, né? Não só sua reflexão, mas talvez um outro aspecto importante que você colocou no início, Bárbara, né? A distinção entre isolamento social e solidão, não é verdade? Uhum. É. E não só isso é importante, né? O conceito de solidão é um pouco mais amplo, se você quiser deixar projetado no modo de projeção de slide, Ah, que aí a tá. gente vai comentando e voltando Uhum. você vai voltando nos slides à medida que eu vou fazendo os comentários, que eu acho que ajuda a fixar para as pessoas, né? Então, acho que talvez o poema no final da Clarice Lispector e a sua mensagem, eu acho que reforça primeiro esse aspecto, né, de a distinção entre solidão e isolamento social. Eu Uhum. acho que primeiro que é importante que a gente saber que são coisas distintas, porque como você mesmo colocou no início, a pessoa pode ter a sensação de solidão, sofrer a angústia da solidão mesmo tendo pessoas ao redor Ao dela, né, redor. mesmo tendo vínculo social. E acho que, claro, que é de se imaginar e quase que natural da gente imaginar que uma pessoa que tenha mais solidão talvez tivesse mais chance de ter mais isolamento social, talvez tivesse mais chance de ter solidão. Não necessariamente, né? Não Mas necessariamente. Uhum. Mas seria muitos o trabalhos, intuitivo, né? O esperado. é, Entre é o aspas. intuitivo, talvez seja o mais comum, e muitos trabalhos colocam as duas coisas juntas, e separa, né? Eu acho que esse é um ponto importante. Acho que uma outra questão interessante que eu gostaria de reforçar, que você colocou, por que você escolheu esse artigo, né, de trazer um olhar mais amplo e aí talvez sair dos fatores de risco clássicos mais biológicos, né? E eu acho Uhum. que na avaliação do nosso paciente idoso, e acho que isso está muito claro dentro da forma como a gente faz a avaliação, né? Quando o Edgar faz aquele slide, coloca aquelas caixinhas todas, ou naquele slide dos círculos, né? Juntando todos esses domínios, né? E esse olhar nosso, essa forma de enxergar, está coerente, inclusive, com os determinantes de saúde que estão descritos Uhum. lá na lei orgânica do SUS, que deram origem ao SUS, né? Então, acho que é importante a gente mostrar o quão amplo tem que ser a visão nossa do nosso paciente idoso. E talvez qual que sejam algumas mensagens interessantes em relação a isso. Os fatores de risco clássicos, muitos deles a gente não consegue reverter. Então, por exemplo, uma das críticas que você fez ao artigo no final é que ele não consegue separar várias coisas, por exemplo, polimorfismos gênicos, para saber se na amostra que ele teve, mesmo que tenha ocorrido um acaso, tenha tido uma frequência maior de determinados polimorfismos, lá para os parquins da vida, né? Porque é parquinho 1, 2, 3, aqueles genes todos que Uhum. estão já bem descritos, associados com risco aumentado de doença de Parkinson, tenha ocorrido na frequência maior, esteja contaminando e esse resultado seja falseado, né? Lógico que eu também jamais imaginaria que o primeiro artigo excluísse tudo, né? Então, eu não É, vejo isso como uma crítica, né? Eu vejo, entendi. na realidade, como um aspecto positivo. Eu acho que na ciência é assim, um acrescenta um tijolinho, o outro acrescenta outros. Então, acho que agora cabe trabalhos experimentais, continuar essa linha para poder, entre aspas, reforçar e ver eventual causalidade. E aí eu acho que talvez, a gente fazendo analogia com a doença de Alzheimer, a gente pode eventualmente chegar a um tempo que já está bem estabelecido, igual na Descrito. doença de Alzheimer, qual que é a participação desses fatores de risco todos, né? Então, quando a Lancet Commission lançou para a doença de Alzheimer aquele desenho, toda aquela cobrinha ao longo da trajetória de vida e coloca lá que
poluição, baixa acuidade, outros fatores não tradicionais contribuem para a doença de Uhum. Alzheimer. Eu acho que aqui está no mesmo caminho, né? E acho Entendi. que foi justamente isso que motivou. E eu acho que é legal que mostra também que solidão e isolamento social a gente sempre vê descrito como risco de depressão, suicídio, má alimentação, uma série de outras coisas, né? Agora a gente vê, né, trazendo uma importância para uma doença neurodegenerativa, como você diz, é a segunda Uhum. mais importante e acho que todos nós ficamos pensando, né, o que, que eu posso fazer para poder prevenir, eu não quero ter Alzheimer, eu não Isso. quero ter Parkinson, e aí mostra como que a nossa visão tem que ser absolutamente ampla, né, nesse sentido de, olha, você já tem hipertensão, você controla, mas não vai acabar, mas tem outros fatores modificáveis que a gente pode estar superestimando ou subestimando nesse momento determinada Uhum. contribuição, mas vamos colocar assim, as medidas que, se você quiser ir lá na conclusão, né? As medidas que a gente possa talvez propor, sugerir ou pensar ou trazer para reflexão para os nossos pacientes são medidas que a gente imagina que estejam associadas, inclusive, com melhora da qualidade de vida, né? Independente de reduzir ou não o desfecho, risco de doença de Parkinson. E são Sim. medidas, a princípio, absolutamente não, né? A princípio desprovidas de risco, não é verdade? Então, É, com certeza. Muito pelo estímulo, contrário, né? não é Às vezes é um verdade? fator de Então, proteção mesmo, né? né? Então, eu acho que mesmo são coisas que mostram a importância e talvez ajuda a chamar a atenção, não só da classe médica, que muitas vezes o sistema nos obriga a ficar muito focado em questões biológicas, né? Ver que a gente precisa abrir, como também para os pacientes, né? E o fato, se você quiser lá nas limitações, quando ele coloca, por exemplo, que um dos problemas é a faixa etária, uma amostra relativamente jovem, eu fiquei pensando de forma contrária. À medida que a idade avança, o risco de desenvolver doença de Parkinson aumenta significativamente e exponencialmente, não é verdade? Uhum. Sim. E com todas aquelas limitações de diagnóstico de doença de Parkinson, de paciente ter que internar, enfim, tudo aquilo que foi descrito numa população relativamente mais jovem, e ele conseguiu ver reduções nas associações da incidência de doença de Parkinson, eu fico imaginando que isso não necessariamente é uma limitação no sentido de piorar o estudo. Eu acho que pode estar, Entendi. inclusive, reduzindo o poder do estudo detectar a diferença. E se ele detectou uma redução de poder, significa dizer que essa associação pode ser até mais forte ainda, não é verdade? Entendi. É, Da, pensando assim, de fato. né? Como da mesma forma, intuitivamente, como nós colocamos no início, o isolamento social a gente associa com maior chance de solidão e provavelmente os É. pacientes idosos, muito idosos, terão mais solidão e terão mais isolamento social, né? Então eu acho que ter pego Ah, tá. Que essa enviesar mais, justamente, né? Assim. não é verdade? Eu Aham. acho que eu vejo como um lado positivo, né? Entendi. Eu acho que se ele não tivesse achado associação, eu poderia pensar, poxa, mas será porque nessa faixa etária mais jovem o risco é pequeno e aí eu não tive poder suficiente? Será que se eu não pegar octogenários, onde a probabilidade de ter mais, queixar mais, né? Vamos colocar assim, porque foram queixas, né? Relatos. Sim. Queixar mais de solidão, eu não aumentaria a chance, né? Então, eu não vejo isso como né, como algo ruim, né? Eu acho que essas limitações aí não
empobrece o trabalho, são só limitações para a gente poder tomar cuidado nas extrapolações dos resultados, não é verdade? Entendi. Uhum. Acho que o cuidado maior, você foi muito precisa na parte metodológica, muito didática, né? Sua apresentação, o slide estava sincronizado com a sua fala, chamando a atenção, onde você colocou claramente que esse trabalho de coorte nos permite falar em associação, não de causalidade, né? Eu acho que é só tomar cuidado, né? Acho que as limitações servem para isso, para a gente chegar e falar assim, olha, nós não estamos afirmando Cautela, né? que a solidão causa. Não, olha, mas parece Uhum. que possa estar associado, aumentar a chance de desenvolver. E acho que isso é particularmente importante quando a gente pensa nessas doenças crônico-degenerativas nas suas formas esporádicas, não na forma familiar, porque elas são multifatoriais e a gente precisa de acúmulos de fatores para ter um gatilho suficiente para aquele É, processo neurodegenerativo se manifestar na sua plenitude, né? Então, cada grãozinho que a gente vai retirando ou diminuindo pode eventualmente, pelo menos, retardar o sim. aparecimento. E acho que isso talvez seja outro aspecto importante, né? Se você fala assim, poxa, a pessoa, o trabalho não teve nada de poligenético, ele não conseguiu as, a avaliação das comorbidades, das morbidades, das condições crônicas de saúde foram autorrelatos, não foram Uhum. confirmados. Então, aumenta a chance de ter coisas, entre aspas, subclínicas, não diagnosticadas, que os Isso. pacientes não sabiam, né? Mas, então, mesmo sabendo desses riscos, se não estavam aparentes e os pacientes relataram, o que eu imagino é, olha, talvez foi um risco a mais que fez aparecer um pouquinho mais cedo, porque é um fator, Uhum. é um dos fatores que está contribuindo. Então, será que se eu prevenir isso, eu poderia retardar o aparecimento? E acho que para o paciente idoso, o retardo do início de uma doença crônico-degenerativa, principalmente uma demência, uma doença de Parkinson, faz muita diferença, né? Você Com falar, por certeza. exemplo, que o paciente deixou de desenvolver doença de Parkinson aos 80 para começar aos 85, a doença de Alzheimer aos 80 para 85, não só do ponto de vista individual, familiar ou como a saúde coletiva, tem um impacto muito significativo, né? Então, eu Uhum. acho que realmente eu acho que é legal, né? Acho que o trabalho é legal nesse sentido. Eu acho que ele aponta nessa direção, né? Ninguém está falando de causalidade, está falando de uma chance. E voltando na sua mensagem da Clarice Lispector, se você quiser deixar dela, eu acho que ela foi muito feliz, né? Se no futuro a gente descobrir que as estratégias que a gente estiver adotando ou estimulando as pessoas a ter mais convívio social, a ter diminuir solidão, diminuir a angústia, pelo menos a gente imagina que esteja melhorando a qualidade de vida das pessoas, dos nossos pacientes, e a gente está cumprindo a nossa missão, né? Acho Uhum. que a nossa missão é essa, né? Não é falar que a gente vai dar conta de fazer as pessoas não ter partos. Nossa missão é garantir qualidade de vida ao máximo de tempo possível, né? Eu acho que Sim, com certeza. é legal, né? Acho que reforça, acho que talvez reforça fazer as pessoas, os pacientes idosos refletirem e de vez em quando buscar um pouquinho de energia para poder buscar reconquistar algumas coisas, né, que podem ser Aham. perdidas ao longo da, da trajetória, né? Então acho que é um artigo bacana, gostoso, né? Uhum. Eu não coloquei também, mas uma coisa que eu fiquei pensando é que eu também fazia assim, no início é de menosprezar um pouco o IVSF, sabe? Assim, que tem essas perguntas importantes, né? De quem mora na casa, se o idoso cuida ou é cuidado, questão de lazer, né? É,
se sai, quantas vezes que ele sai de casa, porque isso tudo vai ter realmente impacto, né, na qualidade de vida, enfim, até na questão da associação com doenças neurodegenerativas também, que aí eu não coloquei no slide, mas eu queria reforçar, assim, ressaltar a importância de não menosprezar esses dados também, como o senhor falou no início. Eu acho que por isso que eu fiz questão de, Bárbara, de colocar no início que lembrar lá da lei orgânica dos SUS, do condicionantes e determinantes de saúde, para falar que isso está dentro do nosso modelo, né? Porque não é só pela questão subjetiva, né, social, né, mas falar assim, olha, isso também pode ter uma importância biológica, orgânica, molecular, né? A gente não tem essa certeza ainda, mas acho que mostra cada vez mais que as coisas estão muito bem interligadas, né? E acho que a gente tem que realmente atuar na rede como um todo. Então, acho que é legal esse depoimento, ser sincero, que algumas vezes, né, na correria você fala assim, isso aqui é menos importante, né? E aí só para reforçar, né, tem aquela pergunta, né, do que mais como que te importa, né, o que eu poderia fazer que não está fazendo, né? Então essa questão subjetiva parece, entre aspas, que é para cumprir tabela, mas não é, né? Ela Mas tem não é, exato. Cada vez mais a gente vê que ela tem uma importância maior do que as pessoas imaginam, né? Não é só de acolher o paciente, né? Esse trabalho mostra que além de acolher, além de sensibilizar, além de ter influência na qualidade de vida, tem um papel biológico, né? Então essa que está marcada aí, nessa interação familiar e comunitária, se o senhor está satisfeito com o convívio, né? Se o paciente convive com familiares ou não, é importante, mas como também é importante você ter aquilo que nós comentamos no início, né? O paciente pode ter um convívio com familiar e ser um estranho no ninho, né? E mesmo assim sentir solidão, né? Então tem que realmente entrar um pouquinho, né, no subjetivo do paciente, né? Mas aqui isso é contemplado, né, Rodrigo? Olha, Não, sim. Eu estou só chamando a atenção, né, para falar assim, só porque tem uma network não quer dizer que não tenha solidão, né, que a Bárbara chama a atenção no início, né? Realmente, olha, esse aspecto da interação familiar e comunitária é muito importante para a fragilidade, como um todo, dentro do nosso modelo, né, Bárbara? Não é fragilidade física, né? É a fragilidade. E a subjetividade está no satisfeito, né, Edgar? Não está falando se tem. A pergunta é, está satisfeito, né? É justamente a Eu tenho expectativa paciente que fala que tem, mas não está satisfeito, porque a expectativa dele é muito maior, né? A pergunta aqui é, o satisfeito traz uma subjetividade maior do que parece, né? Não é se você tem visitas familiares, você está satisfeito com o convívio, né? Com essa. Tanto a gente coloca aqui, o paciente convive com familiares e amigos regularmente, periodicidade subjetiva, né? Frequência percebida como satisfatória, né? E não se sente abandonado, né? Que é mais ou menos essa. Então, esse aspecto, né, que a gente está chamando aqui de sócio familiar, mas assim, é muito difícil fragmentar, né, o biopsicossocial, né? Quer dizer, mas a gente colocou essa pergunta no outro marcador, né, de fragilidade, que é o índice de vulnerabilidade sociofamiliar. No ano passado, o Rodrigo deve lembrar, a gente discutiu esse artigo aqui, foi até o Rafael que apresentou, né, para nós essa questão. Quer dizer, isso ganhou muita ênfase, Bárbara, depois da pandemia, porque realmente a pandemia foi um isolamento obrigado, né? E apesar de não ter uma relação de causa e efeito, mas agrava, né? Quer dizer, quando você tem um isolamento social, a probabilidade de você se sentir solitário, né? Se desenvolver o que a gente chama de solidão, ela é maior. Tanto é que esse artigo do New England coloca isso claramente, né? Então, realmente, é algo importante. E aqui vem alguns mecanismos, né? Por que isso é importante, do ponto de vista concreto, orgânico, né? Começando com uma coisa que o Rodrigo já falou, né, Rodrigo? Olha,
A gente sempre faz o desafio de vocês que moram sozinhos. Muita gente mora sozinho. Essa pessoa se alimenta bem, né, Rodrigo? Começa por aí. Ninguém consegue cozinhar para si mesmo. E para mim isso é uma lei imutável. Você mata a fome. É isso. Mas você... É um esforço grande. Um esforço, comer bem é um esforço grande. É interessante, Rodrigo, na pirâmide da alimentação saudável, está lá o convívio, né, Rodrigo? Tá. O convívio é você sentar à mesa, não é só o prato de comida, é o contexto. E tá desde o preparo, né? Tá o preparo, o prato à mesa e as pessoas, né? Então, isso tudo é importante. Não é só os macronutrientes e micronutrientes, né? E talvez aquela história de falar assim, sentar à mesa e preparar, qual que é o valor subjetivo disso, né? Você está falando, né, de estar cuidando do outro, de ser cuidado, né? Então você está sendo cuidado pelos macronutrientes e micronutrientes, mas também sendo cuidado psiquicamente, afetivamente, né? Está te trazendo, vamos colocar assim, diminuindo o seu estresse, sua inflamação crônica de baixo grau, que deve ser os mecanismos por trás disso, né? Por exemplo, semana passada, não sei se vocês estão entendendo, mas está tendo uma virose aí horrorosa, né? Da parte arrega. Aqui em casa, a Flávia teve, eu tive, fiquei um dia péssimo. O que melhorou? Foi a sopinha que a senhora fez. Não tomei nada. E aquela história, né, de gato? Nessa hora fala. pode falar que o homem é mole, mas ser bem cuidado, esse sentimento acalenta muito, né? Isso traz um conforto, um bem-estar muito grande. E quando você imagina a pessoa sozinha numa virose, sem ninguém cuidado, a angústia o tanto maior. E a ansiedade também, né? Então, assim, quem já passou mal sozinho, estando morando sozinho, vivendo sozinho, sabe a proporção que isso toma, né? Então, é fácil a gente explicar a questão biológica por trás disso também, né? Inclusive, coloca aqui que tudo isso é associado com alterações de proteínas inflamatórias de uma forma de marcadores biológicos, a C-reativa, enfim, Então, não há dúvida que isso é um marcador biológico mesmo, porque não tem como separar, né, gente? Cada vez mais a gente entende que não tem como separar o corpo e a mente, digamos assim, né? E ele chega até a questão da prescrição social, tem que estar lá na receita, levando para a questão mais específica, né? Isso faz parte da avaliação do indivíduo para que ele tenha uma vida saudável, né? Agora, então, isso deflagra todo um quadro inflamatório. Isso vai, quer dizer, além das questões, olha, a pessoa que tem essa questão olha, esse artigo ele coloca junto isolamento social e solidão. Realmente, as coisas estão muito relacionadas, porque aquele idoso que mora só, tá? Você sabe que isso varia de 10 a 15, eu não vi ainda o dado atual do último censo, mas era em torno de 12% dos idosos que moravam sozinhos. Isso claramente está aumentando. Hoje é frequente a gente ver isso, né, Marcos? A pessoa que mora sozinha. A gente não deve ver muito, porque no nosso serviço a gente atende idoso frágil, né? Se morar só, ele está morto, né? Então não vai vir. Vai ter, porque não tem jeito da pessoa que E olha que ainda aparece uns, mas... Pois é, porque você não acredita como é que mora só, né? Que não tem como ele morar só. Mas independente disso, realmente é um crescimento exponencial, como é aí fora, né, Rodrigo? Aí fora é a regra, não é mais a exceção. E o Brasil está na mesma direção, porque as famílias cada vez menores, né? Como que vai morar alguém com esse idoso, né? Então, isso é um problema, né? Isso é algo que a gente vai ver cada vez mais. Agora, isso também tem um outro viés aqui, que é o viés da depressão, né, Bárbara? Que aí eu não sei como é que esse trabalho conseguiu separar uma coisa da outra. Porque está muito associado, né? Ele coloca nessa mental health, depressão e ansiedade.
Aí é a mesma coisa, né? Algum médico já te disse que teve depressão, aí marcava sim ou não. Você fez visita ao psiquiatra por sintomas, ansiedade, depressão, tristeza, uma coisa assim. Aí marcava se sim ou se não. Então, assim, provavelmente no trabalho a contaminação vai vir de pessoas que estão com depressão subsindrômicas ou pessoas deprimidas sem diagnóstico, e que a gente sabe que é muito comum na nossa população, né? Uhum. O diagnóstico é muito difícil, né, Bárbara? Muitas vezes, a grande característica da depressão do idoso primeiro, a redução dos sintomas afetivos, ou seja, o mais importante, que a gente mais valoriza, que é o sentimento de tristeza, né? Então, isso às vezes os idosos não trazem para nós, trazem mais as questões corporais, né? Somáticas e vegetativas, a questão do sono, do apetite, perda de peso, né? Então, isso então, é difícil o diagnóstico de depressão, não é fácil. Então, um questionário, qualquer questionário que seja, e olha que não foi questionário para isso, não, vai ter muito viés. Então, por isso, por quê? Porque a depressão, não há dúvida que está associada com tudo, né? Então, essa aí eu acho que ninguém mais tem dúvida. Então, a solidão, ela tem uma relação direta com realmente a questão de transtorno de humor. Então, a gente tem que ter só esse cuidado para a gente ver melhor essa associação. Não estou desmerecendo isso, não. Mas, realmente, isso é fundamental. Então, o indivíduo com depressão, realmente, tudo está ruim, né? O que ele quer é algo absolutamente subjetivo, né? Não é objetivo. Então, realmente é uma grande dificuldade. Então, realmente, acho que a ideia do artigo é valorizar isso de uma doença muito, muito biológica, né? Acho que a doença de Parkinson é muito mais biológica do que a doença de Alzheimer. Sintomas mais floridos, assim, né? Inclusive não motor. É uma coisa mais assim, mais concreta, digamos assim, né? A começar que o diagnóstico era eminentemente motor, né? Físico, né? Pois exatamente. Isso mesmo. Então, olha, tem os sintomas motores e não motores, quer dizer, até os sintomas não motores não são muito valorizados, né? Porque, né, o mais importante é o sintoma motor, né? Então, por isso que eu acho que é interessante mostrar que mesmo numa doença concreta, assim, muito, muito motora, como o Rodrigo colocou, né? Realmente está lá a solidão. Agora, foi bom você ter lembrado a questão das doenças não motoras, né, das manifestações não motoras da doença de Parkinson, na questão do diagnóstico aí, da possibilidade de uma contaminação dos resultados por alteração do humor, né, que pode ter subestimado ou superestimado a influência, porque a depressão, na realidade, pode ser uma manifestação não motora precoce da doença de Parkinson, né? Junto com o transtorno de sono, né, com a insônia, junto com a constipação, são manifestações motoras que antecedem bastante a doença do diagnóstico da doença de Parkinson em alguns anos, né? Então, assim, reforça mais aquela questão que nós estávamos discutindo. O trabalho não esgota o que está falando, aponta uma possibilidade de uma associação forte que obriga outros para poder ver se tem causalidade, igual o Edgar está colocando. Nesses outros experimentais, obrigatoriamente os pacientes têm que ser avaliados continuamente para saber se desenvolveram ou não depressão, transtorno do humor, para excluir e falar que isoladamente, de forma avaliada e não relatada, eles não tiveram transtorno do humor, né? Então, dentro dessa perspectiva, o que a Bárbara não chegou a afirmar, mas eu acho que ela fez insinuou, né, que a questão da doença de Parkinson, né? Quer dizer, o diagnóstico, né, da doença de Parkinson, né, essa é a segunda doença neurodegenerativa mais frequente, né, depois da doença de Alzheimer. Então, aqui vocês vão estão vendo, vão ver muito pacientes com vamos chamar inicialmente de parkinsonismo, né, para a gente não achar que a gente separar uma coisa da outra. Igualzinho na demência, né? Olha, a gente vai ver Alzheimer, mas antes da Alzheimer tem que ver a demência, né?
porque o Alzheimer é uma causa. Então, aqui nós temos esses sintomas, né? Os sintomas clássicos não motores. O primeiro deles é a constipação intestinal. Então, olha, alguns chegam a falar que não existe doença de Parkinson sem constipação intestinal. O outro sintoma interessante é a parassonia, né? Ou seja, os sintomas comportamentais do sono REM. Né? Acredito que já tem isso há décadas. E aí, só para comunicar, não sei se o Rodrigo já está sabendo, a gente vai ter agora um ambulatório de sono, tá, Rodrigo? Na quarta-feira de manhã com o Bernardo. Vamos ter esse ambulatório de sono e cognição. Outra coisa interessante é a alteração do olfato. Então, cada vez mais a gente vê isso. Inclusive, eu tenho que criar vergonha na cara e levar lá para o ambulatório, né? Esse trem aqui que eu estou cada vez mais entusiasmado, Rodrigo, com essa avaliação do olfato. Eu falei já, né? Que é um kit que você tem para avaliar, né, a questão dos cheiros. Olha, mais de 50% dos pacientes com doença de Parkinson têm alteração do olfato. Agora, ele não vai falar. Ele não percebe isso com clareza, porque o que a gente percebe, quando a gente pergunta, a gente está vendo a anosmia. E não... Então, a anosmia é a ausência de cheiro. Aí sim, aí é grave. Mas eu tenho a hiposmia, né? Que é essa que você tem. Então, vários, são 20 cheiros, digamos assim, né? E você vai testando e vai vendo. Então, esses são os sintomas que antecedem. Aqui, eu não sei, está dentro de sintoma não motor, mas eu prefiro classificar isso de cá como aqueles sintomas que antecedem por anos. Já há doença, né? Já tem aí alguma coisa. Você está colocando para nós aqui, né, o que a gente tem que ficar atenção com essa questão da solidão como sendo realmente um marcador da doença de Parkinson. Na verdade, de todas, é isso que entra, tá, o Bárbara? Eu não sei se isso aqui também não é um marcador de doença de Alzheimer, né? Isso aqui não é um marcador de doença arterial coronariana, o marcador de insuficiência cardíaca, o marcador de doença renal crônica. Eu não sei até que ponto dá para dizer que é mais ou menos. Toda doença, quer dizer, por quê? Essas doenças são as doenças crônico-degenerativas, né? Que tem um tempo de evolução enorme, né? E é por isso que você pode ter realmente a solidão, tanto como uma relação direta, como uma relação indireta no sentido, né, do que a gente chama, né, em saúde pública de autocuidado. Né? Também afeta diretamente isso, né? Quer dizer, e aí, novamente, né, essa relação com alteração do humor, né? Até que ponto uma coisa não tem, inclusive como causa, né? Não é causa, não sei se, por exemplo, a solidão, o isolamento social, tem a ver com depressão, né? Com causa, não é causa, eu prefiro chamar de fator precipitante, né? Então, por isso, tá, gente, que a gente cai, tudo isso cai naquele modelo da floresta, não é, Bárbara? Olha, eu não posso ver uma coisa só, eu não posso ficar preocupado só com essa árvore do parkinsonismo, com essa árvore da depressão, com essa árvore da hipertensão, porque o meu idoso tem uma floresta, tá lá. Eu teria que ver. O que você chama a atenção é que essa árvore aqui, ó, que a Bárbara trouxe para nós, que é a solidão, é uma árvore, né? Como que eu vou cuidar dessa árvore em meio a uma floresta? Porque cuidar só da árvore não é tão difícil. O problema é atuar nisso num indivíduo que tem todas essas comorbidades, né? E tem uma coisa, né, que é e a própria comorbidade pode gerar a angústia, né? De solidão, essas coisas. Porque você, quando tem uma doença crônica, você quer ser cuidado, né, Rodrigo? Você precisa ser cuidado. Não só por você, porque o autocuidado, né, ele é uma coisa importante, mas tem que ter apoio.
tem que ter isso que a gente chama de família. E cada vez mais a gente está vendo isso aqui, a insuficiência familiar. Então, observe como que a coisa é completamente integrada, né? Integrada. Por isso que a gente sempre se preocupa com essa visão que a gente tem integral. O que é a visão integral? É enxergar isso tudo. E tem que estar integrada, ou seja, eu tenho que envolver, né, a questão da família, né, a questão do suporte social para esse indivíduo, a questão do lazer, né? Olha, isso é desafiador, muito desafiador para a gente, né? A gente tem pouca vamos dizer, governabilidade com isso, né? Com essa questão. Por isso que a gente tem que ter, digamos assim, pessoas que nos ajudam nesse cuidado, que é o que a gente chama de cuidado interdisciplinar. Ou seja, eu tenho que ter lá o psicólogo para me ajudar a entender melhor o que nós estamos falando que é solidão. O que a gente pode fazer para enfrentar isso? Eu tenho que ter um terapeuta ocupacional que vai me ajudar a entender melhor as habilidades, as capacidades desse idoso, para ver o que pode ser oferecido para ele de uma atividade, de treinamento, vamos dizer assim, de ressocialização e de interação. Então, por exemplo, quando o paciente... não, olha, a terapia ocupacional, ela ajuda no paciente com demência, Tá. É o terapeuta ocupacional ou é a logística da terapia ocupacional? Ele tem que vir aqui no GNI 3 vezes por semana, né, Bárbara? Olha o desafio. Isso já é um viés. Porque a maioria não consegue vir aqui 3 vezes por semana, não tem quem traga, não tem como, não tem esse suporte para vir aqui. Então, qualquer coisa que se faça aqui no GNI vai ser bom, porque ele vai ter que vir 3 vezes por semana, vai interagir, vai conversar com a secretária, vai ficar na sala de espera, interagindo na sala de espera. Não é a terapia ocupacional, não é a fisioterapia, não é a fonoaudiologia, é o que está por trás. E essa é uma diferença muito grande que tem com a gente. Você tem algum paciente, ou Bárbara, que vai no seu consultório 3 vezes por semana? Não existe, né? Não. Então, pera lá. Normalmente o médico vê o paciente a cada 2, 3 meses, não é? Agora, o profissional da reabilitação está lá toda semana. Então, esse é um efeito indireto que é extremamente importante, tá, gente? Para melhorar Até o qualquer cuidado. coisa. Até o cuidado da família, de levar, eles convivem nessa questão do transporte na ida e na volta. É um momento que eles têm ali, né, de maior cuidado, maior atenção que o idoso recebe, porque às vezes esse convívio em casa é mais atabalhoado, né, mais tumultuado. Pois é. Aí você volta da sessão e passa lá na Marília de Disseu como um pastel. Eu falo isso com a dona Conceição. Em casa é assim, né? Eu levava ela à missa, ela tem 107 anos, vai fazer 108. Ela ia à missa, eu levava, depois eu ia na Marília de Disseu comer pastel. Então, enquanto ela acreditava na hóstia, eu achava ótimo, eu também gostava também do pastel. O pastel me fazia bem. O pastel da Marília de Disseu. Não, são essas coisas. Isso é o cuidado, isso é o suporte, né? É tão importante quanto a sessão propriamente dita, né? Então, é muito interessante, né? Então, acho que a grande mensagem aqui, olha, isso nós temos que valorizar. Nós temos que... É claro que isso tudo, tá, gente? Tanto é que no IVSF, aqui você vai ver, que no IVSF, vocês estão vendo aqui, que existe uma pergunta se a pessoa mora sozinha. Também é um marcador. Então, observe que aqui nessa primeira pergunta, que vocês estão vendo aí, né? Se ele mora em LPI, ele ganha 6 pontos, realmente. Por quê? Porque você já está na LPI porque faliu, né? É uma prova, né? Já é uma consequência desse ser familiar. Então, né? Não há dúvida, né? Ou se mora sozinho, aí complica. Aí já tem um fator de risco para a solidão. Não é causa, mas está muito integrado isolamento social e solidão. Então, isso realmente... Agora,
o que vocês reforçaram, e eu concordo, o fato de morar com muita gente não quer dizer que ele não tenha solidão, né? Então, o fato de ter pessoas, de ter um convívio, entre aspas, né? Entre as pessoas, não quer dizer que esse convívio seja satisfatório. Mas aí entra num grau de subjetividade enorme, né? Então, essa questão da solidão remete a uma coisa, tá, gente? Que a gente tem que se preparar. Acho que foi o que a Clarice Lispector colocou para a Bárbara. O Rodrigo sabe disso, né? Olha, a gente nasce só, a gente vive só e morre só. Isso não é solidão. É a verdade, é a realidade. Então, a gente tem que se preparar para isso, né? Para a gente se satisfazer com a gente, digamos assim, né? Em compreender o sentido da vida. A gente não pode também achar que o outro, né, ele vai fazer algo que só nós vamos fazer com a gente mesmo, né? Então, isso aqui a gente apanha e sofre muito quando a gente ouve, quando a gente vê isso aqui. O ser humano é um ser de solidão. Não é solidão não no sentido negativo. Não é no sentido negativo, no sentido positivo. Olha, eu sou só, mas eu sou um ser da interação, da compaixão, do convívio, de fazer parte de um todo. Mas eu não posso me esquecer desse recadinho. A gente é só, mas pode construir as relações e ser um ser social, né? E se a gente construir relações saudáveis, as relações, né, são boas. E geralmente aqueles que têm, que acham que estão sempre esperando mais do outro, não tem uma relação saudável e não conseguiu provavelmente resolver né, compreender essas questões aí, né? Porque aí é a solidão daquela pessoa, tá, Bárbara, que acha que o filho tem a obrigação de visitá-lo todo dia. Não, aí é o problema. Aí eu não sei se o nome é solidão, porque é solidão, mas aí é outra história. Por trás disso que a gente está chamando de solidão, tem várias coisas, né? Inclusive essa, pera lá, mas o que você está esperando das pessoas? Que é a questão das expectativas, né? Isso aqui, gente, olha, isso mata a gente, né? Isso mata a gente. E acho que dentro dessas expectativas, Edgar, eu acho que uma coisa importante aí é as pessoas lembrarem da trajetória que eles estão construindo, que eles estão envelhecendo, e aí, principalmente no paciente do sexo masculino, quando está prestes a aposentar, o que vai ser, o que ele espera, quando ele fragilizar, o que ele espera, né? Então, se ele não pensar nessa trajetória e não construir isso, retomando aquele slide seu lá dos envelhecimentos psíquicos e do envelhecimento biológico, né? Você pode evoluir, ter sabedoria para compensar, ou se você não construiu, ficar achatado, aí você tem as perdas físicas e não teve ganho nenhum, o sofrimento é grande, né? Essa questão depois que a pessoa aposentou, gente, olha, para mim, primeiro que a aposentadoria, para mim, é o fim do mundo, né? Quer dizer, o que é aposentadoria? Existe uma aposentadoria formal, né? Assim que eu puder, eu vou me aposentar, para eu me livrar de coisas que eu não gosto. Mas eu tenho certeza que eu vou trabalhar muito mais. Mas não tem dúvida, não tem dúvida. Eu vou e todos nós esperamos isso, que você continue ativo, trabalhando muito mais, preferencialmente próximo da gente, né? A aposentadoria é a chance que a gente tem de se livrar do que a gente não gosta. Mas se eu não gosto de trabalhar, gente, isso é gravíssimo. Gravíssimo. Né? Compromissos, né? Compromissos. Eu tenho que me sentir produtivo. A vida, ela permite que a gente seja cada vez mais produtivo. Cada vez mais produtivo. Porque ter um propósito de vida, né, Edgar? Uma ocupação de propósito, né? Isso tem que ter, mesmo que eu seja acamado, mesmo que eu tenha alguma incapacidade física.
Isso não afeta o propósito de vida. E é isso que nós temos que buscar nas pessoas. O propósito. Elas têm que ter meta, elas têm que ter um objetivo, né, a curto, a médio e a longo prazo. À medida que a gente envelhece, teoricamente, né, os objetivos de longo prazo a gente já conquistou, né? Então, eu tenho que me... Ou não conquistou, né? Mas aceita que não conquistou. Adaptou olha, a eles. Nelson, a questão é essa. Vem cá. Será que esse meu objetivo estava adequado? Então, isso é muito importante. Os meus objetivos têm que ser factíveis, né? Então, opa, pera lá. Então, a trajetória de vida, como o próprio nome diz, é uma trajetória. Não é uma linha reta, né, Rodrigo? Olha, ela é cheia de curva, né? De mudança de rumo, é dinâmico, né? Mas eu tenho que ter um propósito, né? E aí, né, o propósito, né, do idoso, né, é exatamente contribuir, né, com o todo. Esse é o propósito. É fazer o bem pelo bem. Não é porque fazendo bem eu vou para o céu, fazendo bem. A virtude é boa por ela mesma. O problema é que as pessoas confundem, né? Olha, eu quero ser bom porque aí eu vou ser premiado, vou ter uma recompensa divina que é o paraíso. Não. O paraíso já é a própria virtude. Eu me senti bem ao ver o crescimento que a Bárbara está tendo no curso. Né, Rodrigo? Olha que bacana. Legal, muito bom. Isso já é bacana, já é bom. Isso é um ganho. Ela pode falar mal da gente, pode falar... Não interessa, eu estou vendo que ela melhorou, que eu fui útil para a vida, que a gente está sendo útil para ela crescer enquanto pessoa. E a gente tem que ter, com isso, a visão do seguinte, olha, a Bárbara melhorando, pode ser que um dia eu precise dela. Pode ser que eu chegue lá no hospital. Não sei qual que é o hospital, Bárbara. Risoleta. Risoleta, e eu vou estar com a Bárbara. Então, é isso, a vida, ela é realmente um aglomerado, né, de coisas altamente interrelacionadas. Né? Não é por interesse, olha, gente, é muito melhor fazer o bem, né? Muito melhor, muito mais lucrativo, materialmente, inclusive. Eu queria comentar que, recentemente, isso é casos práticos, tá, Edgar e Rodrigo? Eu reativei a amizade ou o convívio com duas pessoas, 2 homens, um na faixa de 80 e outro na faixa de 70. E ambos mostraram, sem me falar, sinais de parkinsonismo. Ambos, ok? Como movimentos das mãos e um pouquinho de bradicinesia, e os tremores. E eu fui conversar com eles em eventos sociais. Encontramos fora de casa, etc. E em ambos eu identifiquei uma sensação muito ruim por estar com a doença. Então, doença de Parkinson, não parkinsonismo puro, e sim doença de Parkinson. E ambos me relataram, de forma como colocou bem a Bárbara na apresentação, e Rodrigo arrematou, de forma subjetiva, o incômodo que a doença traz a eles diante do convívio social. Que as pessoas com quem eles convivem, ou voltaram a conviver, olham para eles e veem as mãos, e isso levou ambos a um receio, um incômodo no convívio social. Eles não se tornaram solitários no sentido da discussão, que eu acho que está sendo uma discussão maravilhosa, que tem tudo, inclusive filosofia de vida, mas passa pelos hábitos, não é, Edgar? Que o Edgar está insistindo aí dentro dessa visão mais ampla, né? Ambos não se colocaram como solitários, por quê? Porque ambos têm uma família muito acolhedora, não é? Muito acolhedora. E eles têm, cada um, apesar de ambos aposentados, um médico e o outro um policial militar, uma história pessoal em que eles não se tornaram ociosos, como o Edgar acabou de colocar. Eu remeto os mais jovens para
quem quiser, naturalmente, ler o livro Ócio Criativo, escrito por um italiano, cujo nome eu não sei. Eu já citei isso há uns 2 anos, estou citando novamente. Então, a gente que vai tendo 40, 50, etc., né, fica sempre preocupado, mas eu não posso parar de trabalhar. Como Edgar já colocou, trabalhar significa, aí, conceitualmente, compromisso, obrigação. Lógico, tem que ter prazer, tem que ter retorno. Então, quando eu vou pensando em reduzir meu trabalho dentro de uma visão de um processo, que é isso que Edgar colocou, é ao longo da vida, eu vou me colocar diante de um novo contexto em que eu tenho ainda muitas habilidades, cada um na sua história, e eu vou aproveitar para que não seja um ócio ocioso total, e sim um ócio, palavras que o Edgar colocou que eu gosto muito, produtivo. Eu tenho que produzir qualquer coisa. Eu vou ser motorista dos filhos, dos netos, eu vou ser contador da família, contador no bom sentido, né? Eu vou ser turista agora, guardei dinheiro a vida inteira, eu vou contribuir com exemplos e assim por diante. Então, eu queria comentar essa história que ambos desenvolveram doença de Parkinson. E aí, lembrar do parkinsonismo por droga nessa história do caso do artigo, entre as dúvidas que eu fiquei e o componente de pseudodoença de Parkinson, ou seja, diagnóstico talvez duvidoso, por uso de medicamentos que decorreram de situações psicossociais. Exemplo, a pessoa foi ficando só, aí alguns problemas, medicamentos. Será que tem no meio parkinsonismo secundário à droga com pseudodiagnóstico ou superdiagnóstico? Interrogação. Viu, Rodrigo? Você que analisou detidamente aí o assunto. E por último, eu quero colocar aqui, sempre vai ficar a nossa pergunta. Eu fiz isso tudo, que esse processo todo de avaliação, que o grupo, dentro do que sempre é colocado, o Edgar vai organizando essa bagunça, de repente faz essa bagunça igual agora na tela aí, né? O que nós podemos fazer por esse paciente no contexto real dele. Não adianta tudo lindo, bonito, redigido, o que eu faço do ponto de vista prático. Então, às vezes, a gente teoriza a coisa e não chega, vou usar a palavra, não chega junto àquela família, e é preciso chegar a explicar que agora, diante dessa solidão, que pode ter ou não doença associada, doença física, né? Eu preciso dar uma contribuição para que haja uma mudança de hábitos, novos hábitos, ou renascer velhos hábitos. Isso é que eu queria colocar, especialmente para os mais jovens, ser mais incisivo no que é preciso ser feito diante daquele caso, para a gente ser, de fato, útil. Como o Edgar colocou a palavra útil, o profissional de saúde, ele não pode ser só teórico, professor, acadêmico, escritor, ele tem que ser útil. E isso é muito importante para que o resultado apareça, ok? É isso aí, dentro de uma outra visão mais um pouco particularizada. Não, mas é isso. Você colocou uma questão muito interessante, Gelson, que é a questão do tremor, né? Eu acho que é muito interessante essa discussão, né? O valor estético do tremor, né? Realmente, isso aqui causa, né, um isolamento social enorme, enorme. Mas, principalmente, do tremor de ação, que é o tremor que as pessoas veem, né? Que as pessoas enxergam, né? Você vai comer, você não consegue comer, você tem vergonha. Isso traz uma repercussão, gente, enorme na vida. Tanto a doença de Parkinson, porque você tem toda uma incapacidade geral, mas essa não há dúvida, né? Mas o próprio tremor essencial, que é muito frequente no nosso idoso, ele pode realmente... Nós tivemos já aí no GNI vários casos que era impressionante. A pessoa não saía mais de casa. Não saía mais de casa. Eu vejo muita semelhança disso com a própria incontinência urinária, né? Olha, tem coisa mais estigmatizante do que incontinência urinária, né? Então, essa de fazer com que a pessoa retraia, né? Saia do convívio social. Isso pode levar à solidão, né? Esse isolamento social, ele tem uma relação realmente muito próxima com... E aqui nós tivemos um caso, acho que o Rodrigo lembra, do professor Alcino, né?
O professor Alcino era, quer dizer, todo mundo diz, foi o maior cirurgião que já teve na nossa época, né? E ele desenvolveu a doença de Parkinson, né, no final da vida dele. E novo, assim, o Alcino é uma coisa impressionante, ele era conservado, né? E ele continuava vindo todo dia no hospital para operar, né? Entre aspas, né? Mas ele estava contribuindo, né? Então, realmente, é algo que a gente tem que se preparar para isso, né? Ao longo da vida. Olha, tá, tudo bem, eu não consigo mais operar, mas eu consigo instruir, né? Eu consigo ensinar, né? Não, mas aí eu vou desenvolver uma demência, que pode acontecer. Tudo bem, não vou perceber, está ótimo. Então, valorizem também essas condições crônicas do nosso idoso que causam isolamento social. Incontinência, que a gente nunca valoriza. Lembrando, né, Edgar e Rodrigo, que nós todos vamos envelhecer, né? Então, o que você faz para o outro hoje, amanhã serei possivelmente um daqueles ali, não é? Então, isso passa por um processo de autocuidado, autorrealização da melhor forma possível e autoaceitação, porque os problemas virão, não é? E boa parte dos médicos se coloca numa posição de doença, incluindo a parte mental, emocional, porque ao longo da vida não conseguiram se colocar dentro do ponto de vista emocional, né? Não se conhecendo, não se cuidando, e depois vem a não aceitação daquilo ali que a vida inteira você pregou para os outros e você não vivenciou dentro de uma visão de um processo, essa coisa que o Rodrigo tem aí, o grupo, né? Envelhecimento, aspas, saudável, né, Rodrigo? Que é, dentro dele, a aceitação do próprio processo de envelhecimento. Nós médicos somos ruins demais para cuidar de nós mesmos. Isso é um alerta, né? Para a gente tomar esse cuidado aí. Não, sem dúvida. Né? Não. E essa capacidade que a gente tem que ter, tá, gente, de adaptação, né? Então, acho que isso que é a grande característica que a gente tem que desenvolver. Olha, eu tenho que me adaptar às condições, né? As condições minhas e do meio. Ou seja, eu tenho que ter sempre um plano B na vida, né? Para não ficar refém. Para não ficar refém de coisas que podem acontecer com todo mundo. O Gelson falou uma coisa aí, que a vida, né, as coisas não são lindas, né, Gelson? Não são assim bonitas. Por isso que o que eu faço aqui é feio, é um garrancho. Não, as coisas são lindas, mas não são apenas lindas. E não são sempre lindas, não é? É só você ver o retrato de casamento seu e olha o retrato quando você fizer 50 anos de casado. As coisas não são tão lindas sempre. Não é? É isso aí. E a gente pode fazer a vida é feita, ela não é encomendada, ela é feita todo dia. Não, pois é, mas aí, né? Mas ver discussão da geriatria com ser rabiscana assim, eu acho lindo, né? Porque me remete ao tempo do giz, né? Que escrevia que a coisa toda enchia o quadro e tinha que ficar apagando, né? Ai, ai. Não, mas assim, eu tive uma conversa com o Rodrigo, que uma coisa que eu estava sentindo falta da reunião à distância era disso aqui, de fazer esses garranchos. Porque eu tenho para mim que ajuda vocês a entenderem. Quer dizer, olha, por mais que vocês, quem chegar agora não vai entender patavina do que está aqui. Mas quem estava prestando atenção vai levar alguma coisa e alguma coisa concreta, que vai lembrar, vai lembrar. Eu acho que isso ajuda, porque a gente põe num pedaço de papel todo o raciocínio clínico. Isso se chama síntese. Porque o que acontece? Em geriatria, tá, gente? Na avaliação de um caso, você vai abrindo, né? A ideia nossa é fazer com que vocês abram a cabeça. Na paulada, né, Bárbara? Na paulada. Às vezes tem que levar paulada para abrir a cabeça, né? Alguns não gostam dessas pauladas que a gente dá para abrir a cabeça, né? Mas tem que fechar. Tem que fazer a síntese, senão não gera. E aí, o que eu vou fazer com isso? Aí fica abstrato demais. E é essencial que tenha as conexões, né, Edgar, as linhas, né? Porque todo mundo vai ter muito conhecimento, tem muita informação solta, mas tem que conectar as informações dentro de uma lógica, uma sequência, uma filosofia. Pode ser que a nossa não seja melhor, pode ser que a estética final
não seja a que agradem a todos, né? Mas a criar as conexões e ajudar, quando está escrevendo, a montar essas conexões. Eu acho que isso que é o importante para ajudar a criar uma rede de conhecimento em quem está aprendendo, né? E para mim, pelo menos, eu gosto dessas coisas visuais. Eu lembro, né, dos seus slides, suas coisas, porque a estrutura, né, passa a ter um sentido. Aí qualquer pontinha que você pega, você puxa a estrutura inteira, né? Se a gente não faz conexão, fica muito difícil juntar as informações todas, né? É interessante. Vamos ver as conexões que a gente viu aqui, conexão aqui, conexão aqui, conexão aqui, né? Quer dizer, essa confusão são as conexões. Isso é a memória de trabalho, isso é a função executiva, isso é o lobo frontal. Você tem que juntar, e cada vez mais, né, Rodrigo, você tem que juntar mais pedacinhos, né? A gente vai descobrindo os pedacinhos, né? Isso Agora, é o cérebro, né, Edgar? Né, Rodrigo? Esse é o cérebro. Esse é o cérebro, cheio de Teoricamente, quanto interconexões. mais conexões a distâncias que estão tendo, maior é o aprendizado significativo e maior é a rede de conhecimento que você construiu, né? Então, uma coisa linear só, a princípio, não é só sabedoria, né? A sabedoria vem da rede, né? O Rodrigo tirou a palavra da minha boca agora. Eu quero só comentar, especialmente para os mais jovens, que a gente vai vivenciando e vai aprendendo, embora continue errando algumas vezes, né? E cada vez tentando errar menos, é que se a gente fizer um raciocínio linear sobre esse assunto aí, geral agora, que o Edgar está amarrando e o Rodrigo está citando, nós poderíamos traduzir talvez em 3 palavras: informações que vêm a partir de todos os nossos sentidos do mundo interior e exterior, informações bem trabalhadas, bem elaboradas, conectadas, significa conhecimento, e a vivência do conhecimento, aplicabilidade prática com melhor resultado, menor sofrimento, que é um processo vital, é igual a sabedoria. Então, informação, conhecimento, sabedoria. Essa é uma coisa que eu tenho aprendido e acho que é legal a gente ter em mente isso, porque o mundo hoje tem informação de todo tipo, em todo momento, toda a diversidade, muitas absurdas, e muitos se levam para um caminho que não é nem do conhecimento real, porque são mentirosas. Não vou falar a palavra em inglês, né? Fake news, né? Isso na moda, mas são notícias, informações que não tem nada a ver com a realidade, até chegar na sabedoria. Isso aí é útil para a gente, que eu disse lá atrás, o autocuidado, cuidado dos nossos entes queridos e, óbvio, daquilo que nós nos propusemos enquanto formamos, que é o exercício da profissão médico, dentista, TO, etc, etc. Mas é isso aí, uma filosofadazinha a mais aí. É interessante, só para concluir aqui, ó, a Bárbara trouxe nessa questão da solidão, né? Da solidão, né, Bárbara? Com isso aqui, não foi? Isso que a gente. Uma relação linear. É isso. Essa ideia, né? Mas olha o desdobramento, né? E o desdobramento que é interessante, porque assim, eu acho que esse é um ponto de partida, né? Mas eu não posso me esquecer das outras coisas que estão por trás disso, que não são simples. E eu tenho que juntar tudo, porque eu tenho que trazer isso tudo do seu trabalho, né, do seu artigo, para a vida real, né? Como que isso vai mudar a sua conduta diante de uma pessoa, né, que está com essa, onde você percebeu, né, a solidão, e como que você pode atuar nisso, né? Eu acho que essa que é a ideia mesmo dessas correlações todas que a gente tem que ter para ajudar as pessoas, né? E como a gente falou, olha, gente, o conhecimento é um tijolinho, outro tijolinho, outro tijolinho, outro tijolinho. O problema é juntar os tijolinhos. Esse é o problema. E cada vez mais hoje o que é valorizado é o tijolo, e não a construção resultante do tijolo. Então, essa é a preocupação, que é a fragmentação. Então, hoje, o maior problema nosso é que cada vez mais o conhecimento, né,
fragmentado, se faz proposta, essa é a proposta do Descartes, né? Você fragmentar para estudar, mas tem que saber juntar, tem que saber Sim, juntar. Fragmentar conectando. demais. São os especialistas, né? É a especialização. Cada um entende de um tijolo, mas ninguém entende da casa, da construção. E aí não adianta nada. Ter tijolos maravilhosos se você não faz o agrupamento adequado desses tijolos, né? De acordo com a ideia da casa que você está pretendendo fazer, né? Então, é aquilo que a gente colocou do cuidado integral, né? Ou seja, eu tenho que ver a pessoa como um todo, e o cuidado integrado, ou seja, eu tenho que juntar também a equipe interdisciplinar, o sistema de saúde, a parte da assistência social. Olha como a assistência social é fundamental aqui, né, Bárbara, para nos ajudar. Nossa Né? Senhora. Isso faz toda a diferença. Né? Com Tem que estar certeza. junto, tem que estar casado, tem que ser uma coisa só. Né? Não, foi muito legal. Eu gostei desse negócio da escrita agora. Mas eu fiquei pensando, porque foi muito bom o senhor ter feito depois da apresentação, né? Durante a discussão. Porque nos casos, acho que o senhor está fazendo enquanto as pessoas apresentam, não é? Aí ver depois é um pouco mais complicado de entender, sabe? Porque quando você vai fazendo, aí fiquei pensando se não dava para fazer na discussão do caso, tipo, depois. Não, pois seria uma evolução, mas o problema é tecnológico, né? Não tem jeito. Cria páginas, Edgar, quando você estiver fazendo, por exemplo, for mudar o assunto, cria páginas em branco aí. Não, como se tivesse quadros infinitos. Pois é, olha, eu não estou sabendo, ó, nova página em branco, eu não estou sabendo recuperar as antigas. Edgar não, Rodrigues, aí você muda na setinha aí embaixo, você volta para as páginas, se você clicar nos quadradinhos, ele te mostra todas as páginas. Eu vou fazer uma brincadeira, Rodrigo, Edgar e Bárbara. A gente não vê o artista pintando o quadro. Você já viu? Você vai na galeria e vê o quadro pronto. Uai. Você quer ir lá no ateliê do cara, aspas, cara, né? Lá na favela, lá em Lourdes, lá no Louvre, ver o cara fazendo a obra? Não existe isso, uai. Isso aqui é demais, velho. Mas é porque aí você vai lá ver a obra pronta agora, você vai interpretar a obra. Entendi, tá certo. Ai. Não, mas é legal isso. Bom, mas assim, lá, quando era presencial, realmente... isso, no quadro. Um dia vai voltar, né, Edgar e Rodrigo, aula presencial. Vamos refazer isso aí. Não todo, algumas sim, porque aqui tem muita vantagem, né, Geraldo? Tem muita vantagem. Né? O problema é tecnológico aqui, porque não tem como ter as duas telas concomitantes, a sua e a minha. Né? Entendi. Por isso que não tem jeito, né? Mas assim, eu estou fazendo isso quando vocês apresentam o caso oralmente. Então, por exemplo, a gente está fazendo isso... no Ozanam, na quinta, né? Lá no Ozanam, eu tentei todo o caso, que vocês têm que ver como que a gente raciocina, né? Como que é a visão geriátrica já estão na vida real, né? Senão vocês aprendem uma decoreba, né? Que é um script, não é? É o checklist, né? AVD, cognição, mas tem que ver como que isso se mistura, né? Para não ficar preso a isso. Eu morro de medo da pessoa ficar presa à forma. Mas tem que, num primeiro momento, tem que ser. Não tem como ser diferente. Tem que começar de algum lugar, né? Para organizar o pensamento de vocês. Né?